orar. Não orar hoje apenas, não orar apenas quando me surge um grande problema, mas orar sempre. Há quem diga que a fé é a irmã gêmea da oração. Pela fé, devemos solicitar a presença, as bênçãos, as promessas de Deus. Mais do que pedir por nós devemos orar pelos outros. No meio de tanta informação e de tantos flashes que nos fazem a mente divagar, queridos irmãos, muitas vezes temos dificuldade em nos concentrarmos quando estamos na sala de audiências do nosso Pai Celeste. Bom dia a todos os irmãos. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer ao Departamento de Música por esta bela mensagem, mas não só ao Departamento de Música, ao Ministério da Criança, ao Diaconato que nos apoiou esta manhã, ao Ministério da Mulher, porque também colaborou com a surpresa que vamos ter logo à tarde, mas não me posso adiantar porque senão vocês vão saber qual é a surpresa, e a todos os departamentos que direto ou indiretamente têm colaborado com este novo Ministério. Mas nesta manhã de sábado eu gostaria de cumprimentar de uma forma especial todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos que estão presentes aqui nesta igreja, mas também todos aqueles que assistem a esta emissão através da internet. Que Deus nos possa dar neste tempo, no tempo que estamos e que vamos passar aqui esta manhã, um tempo de reflexão que venha ao encontro das nossas necessidades espirituais. E eu gostaria então que a cabine de som pudesse projetar o meio audiovisual e também para eles o meu muito obrigado pela colaboração que têm dado ao longo do tempo de existência deste Ministério e hoje também pela vossa colaboração. Quando naquele dia, durante a reunião de comissão de nomeações, o meu nome foi proposto para abraçar este projeto do Ministério da Oração, duas ideias surgiram logo na minha mente. A primeira ideia foi o desafio do novo projeto, e o desafio do novo projeto porque para mim era desconhecido. Eu penso que para a Igreja também, porque era um projeto que é desconhecido em termos de objetivos, em termos de metas e de projetos e de objetivos a alcançar, mas também houve logo uma outra ideia que me assaltou a minha mente. A consciência imediata da enorme responsabilidade que ela iria representar para mim, nas mudanças que eu tinha que fazer e que ainda hoje continuo a ter que fazer diariamente na minha vida. Posto isto, com muita responsabilidade e com espírito de oração, aceitei este desafio e posteriormente tive a grande bênção de ter comigo a irmã Sónia Fernandes, que de uma forma especial tem sido também não só uma bênção para esta Igreja, mas uma bênção na minha vida. Mas afinal os irmãos vão me perguntar, mas quais são os objetivos do Ministério de Oração na Igreja de Setúbal? Bom, os objetivos são essencialmente dois, porque eu também tive que os pesquisar. O primeiro objetivo é apoiar espiritualmente a Igreja, não só os membros de uma forma individual, mas também os seus departamentos, trabalhando em parceria com os mesmos. E isso já tem vindo a acontecer desde o início deste ano eclesiástico. E o segundo grande objetivo é promover e estimular uma vida de oração, a vida de oração da Igreja, reforçando não só o seu valor, mas também a prática da comunhão com Deus através da oração. Não sei se recordam os irmãos, mas logo no início deste ano, a União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia desafiou-nos, lançou logo um desafio online
a todas as igrejas deste país numa cruzada de 40 dias de oração. E esta cruzada teve início logo no dia 7 de janeiro deste ano. Os primeiros dias ficaram a cargo da Igreja Nacional e os restantes ficaram à responsabilidade da Igreja local. Alguns dos membros que estão aqui sentados nesta igreja recordam-se bem dessa caminhada. E como Ministério de Oração, nós abraçamos este projeto proposto com a colaboração de todos os departamentos. E digo-vos que vivemos momentos de fé, momentos de amor fraternal, momentos de partilha e de intercessão. Ouvimos mensagens de reavivamento espiritual, apresentados alguns por vozes que nós nunca tínhamos ouvido. Ouvimos, por exemplo, não sei se recordam os irmãos, mensagens por oradores muito recentes na nossa igreja. Eu lembro-me, por exemplo, de alguns. Lembram-se de uma pregação feita pelo Tomás e pelo Diogo Antunes? Lembram-se? Um jovem que pregou para todos os adultos de uma forma entusiasta. E essa mensagem eu nunca mais me esqueci. Mas também ouvimos outras mensagens por vozes que estavam esquecidas na nossa igreja. Lembro-me, por exemplo, de uma mensagem que foi feita pela Dina do Carmo, outra mensagem que foi feita pelo João Espírito Santo, vozes que eu já não ouvia há muitos, muitos anos. E que foi com muita saudade que nós ouvimos estas vozes da nossa igreja a traduzirem mensagens do Espírito de Deus. Tivemos a adesão de irmãos de Setúbal, tivemos a adesão de irmãos de Santo André, de França, do Luxemburgo, da Alemanha, de Inglaterra, enfim. Sentimos que Deus esteve conosco. Mas esta atividade não terminou e é possível, ainda hoje, todas as últimas segundas-feiras do mês, nós juntarmos à Igreja Nacional às 6 da manhã, todas as segundas-feiras, como aconteceu esta última segunda-feira. Por isso, irmãos, se não tiveram a oportunidade de estar connosco nesta cruzada de 40 dias, ainda têm a oportunidade de o fazer até ao final do ano, todas as segundas. E porquê que isto é importante, irmãos? Porque a Bíblia mostra-nos que nos últimos dias da Terra nós seremos atingidos por uma seca espiritual. E por vezes ao longo do nosso caminho nós temos este sentimento subjetivo de que Deus está distante, de que Deus está afastado ou que está mesmo ausente. E durante este tempo de seca espiritual, nós às vezes sentimos que as nossas orações parecem vazias, parecem estar cheias de vãs repetições. Às vezes cantamos na igreja hinos sem energia. Às vezes vimos à igreja e sentimos que as pregações têm um sabor insípido. Às vezes, até mesmo quando temos o pouco tempo que temos para ler as Escrituras, parece que até essas Escrituras não têm poder sobre a nossa vida diária. Creio que nenhum de nós esta manhã tem dúvida de que nós vivemos de facto num tempo ou numa época laodiceana, em que por um lado nós somos tentados a viver como se fôssemos ricos, sem que nada nos falte, mas por outro lado nós sentimos dolorosamente a ausência de Deus. Mas, queridos irmãos, independentemente de que lado nós possamos estar, eu quero vos dizer esta manhã de que ainda há esperança para cada um de nós. Porque Deus ainda não fechou o tempo da graça e, portanto, ainda há a soberana oportunidade de salvação e que ela ainda está diante de nós. E se olharmos para o relato bíblico, a pergunta é esta: quais foram os heróis da fé que não passaram também eles por momentos em que a escuridão desceu sobre o seu espírito e onde a parceria de Deus parecia que realmente estava oculta e esquecido deles?
E vamos lembrar apenas alguns baluartes da fé cristã. Deixem-me relembrar convosco 2 ou 3 exemplos muito rapidamente. E eu lembro-me, por exemplo, de Moisés, o grande Moisés, que é o nosso exemplo da fé cristã. Um dia, por exemplo, Moisés foi ter com Deus. E mostrou-lhe a sua indignação. O povo de Israel chorava à porta das tendas e chorava por carne e peixe. Lamentava-se porque não havia no deserto aquelas iguarias que ele tinha e que eles tinham no deserto. Tinham cebolas, tinham alhos, tinham fruta à sua descrição. Mas no deserto o que é que havia? Só havia maná. E rapidamente o povo se esquecia das bênçãos e dizia: Moisés, mas só maná? Porquê maná? Somos obrigados todos os dias a comer isto do maná. Leiam comigo o desespero de Moisés junto de Deus no livro de Números, capítulo 11, versículo 15. Números, capítulo 11, versículo 15, diz o seguinte, que está projetado no slide. Se é isso que tencionas fazer comigo, então será melhor tirares-me a vida. É um favor que te peço. Tira-me desta situação impossível. Será mesmo que Moisés disse isso? Aquele a quem nós temos considerado o baluarte da fé? E se nós continuássemos a ler o capítulo, veríamos que Deus atendeu o pedido de Moisés. E para além de Deus ter providenciado a carne até aquele povo se ter enjoado, Ele formou também 70 anciãos de Israel para ajudarem na condução do povo. Se olharmos, por exemplo, para a história de outro herói da fé, Elias, nós poderemos concluir que ele viu-se tão desanimado e tão frustrado que ele orou perante a sua profunda angústia. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Será que Elias teve a ousadia de dizer isto a Deus? Nós conhecemos a história de Elias. Um homem que se deixou intimidar pelo ódio proferido por Jezabel. Mas onde é que está Elias hoje? Onde é que está Elias hoje? Está no céu. Está à nossa espera na eternidade. E se passarmos os nossos olhos pela história do salmista Davi, a quem Deus o apelidou de filho muito amado, vemos o seu lamento registado em Salmos 74, no versículo 1, quando ele diz: ó Deus, porque nos rejeitaste para sempre, porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Meus queridos amigos e irmãos, embora possa surgir tempos obscuros na nossa vida, tempos de seca espiritual no nosso percurso, as boas novas soam aos nossos ouvidos. E as boas novas são as que ainda possamos dar passos simples e importantes. Podemos fazer com que o tempo de aridez espiritual termine na nossa vida individual, mas também na nossa vida enquanto igreja. E nesta manhã eu gostaria de refletir convosco sobre algum desses recursos que Deus nos oferece para ultrapassarmos os tempos de escuridão espiritual. Joseph Campbell declarou que nós devemos estar dispostos a despojar-nos da vida que planeamos para termos a vida que nos espera. A pele velha tem de ser deitada fora antes de poder surgir a nova. Ellen White faz-nos um desafio extraordinário e que nos ajudará a despojar-nos da vida que planearmos. Ela diz-nos no livro Desejado de Todas as Nações
que nós precisamos de cair sobre a rocha e despedaçar-nos antes de poder ser elevados em Cristo. Que frase extraordinária e tão atual para os tempos em que nós vivemos. Como é que nós nos podemos despojar, ou se quisermos, como é que nós nos podemos despedaçar-nos na rocha? Este é o desafio de Jesus. Orar. Não orar hoje apenas, não orar apenas quando me surge um grande problema, mas orar sempre. Mas permitam-me deixar convosco uma dica preciosa para que as nossas orações sejam atendidas por Deus. Venham comigo ao livro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 13, diz-nos o seguinte: rasgai o vosso coração e não apenas as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Vivemos em tempos em que, de facto, ninguém quer submeter-se a nada nem a ninguém. Mas quando oramos verdadeiramente, quando verdadeiramente nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, nós, de facto, aí decidimos quem define e quem decide a nossa vida. E quando decidimos que quem decide a nossa vida é Deus, quando assim acontece, tudo muda na nossa vida. Este é o tempo de compreendermos que a nossa limitação humana é tremenda. Que o nosso conhecimento de Deus é de veras ínfimo. É o tempo em que precisamos de ter uma experiência contínua com Deus e não apenas na semana de oração e não apenas quando temos um problema com Deus. Há um episódio em Oseias tão atual para os nossos dias que eu quero rapidamente fixar a nossa atenção, porque nele descobrimos o nosso maior problema. Leiam comigo Oseias, capítulo 4, versículo 1. E em Oseias, capítulo 4, versículo 1, está escrito: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Esta foi a visão geral que os anjos apresentaram a Deus sobre a humanidade na terra. Gerações de homens e de mulheres que andavam sem Deus, que viviam sem Deus no coração. Quem mandava na sua vida não era Deus. E por isso não havia verdade, nem benignidade, nem conhecimento. Mas agora vejam como andava o povo de Deus, aqueles que faziam parte da Igreja de Cristo. Diz Oseias 4, versículo 6, o meu povo estava sendo destruído, porquê? Porque lhe faltava o conhecimento. E meus queridos irmãos, chegados a 2022, eu creio que nós não podemos ignorar que esta também tem sido a nossa condição. Em muitos momentos da nossa história, eu acredito que a grande maioria de nós também está a sofrer. Eu diria que alguns de nós estará talvez a perecer, apenas e tão somente porque nos falta o conhecimento. Mas, meus irmãos,
este é o momento de deitarmos fora a velha pele que reveste o nosso coração. É tempo de mudarmos a nossa vida e deixarmos que Deus possa mandar e tutelar a nossa vida. A oração é de facto o único caminho da inspiração de Deus. É o caminho, diria eu, de volta para casa. É pela oração que conseguiremos ver o bom para esperar o melhor. O profeta Jeremias diz-nos que Deus tem um projeto grandioso para a nossa vida. E Jeremias 29, versículo 11, é talvez dos versículos que eu mais aprecio. É talvez dos versículos que me dão mais segurança quando eu tenho dificuldade em saber qual é o meu futuro. Ele diz-nos: pois eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que maravilhosa esperança que Deus nos dá neste versículo. Mas para que isto aconteça, nós necessitamos de conhecer quem é este Deus, quem é este grandioso Deus. Nós necessitamos de dedicar tempo exclusivamente para descobrir quem é este nosso Salvador. Vejamos aquilo que nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é que nós temos que fazer? Peça a Deus, que a todos dá, com algum preço? Não, liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Vejam, é a promessa de Deus. Deus oferece a todos liberalmente. Mas como é que isto pode acontecer na minha vida? Vejam o que é que nós necessitamos no versículo 6. Pede, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é subelevada e agitada pelo vento. Somente orando com fé conseguiremos alcançar as coisas de Deus. Há quem diga que a fé é a irmã gêmea da oração. Pela fé devemos solicitar a presença, as bênçãos, as promessas de Deus. Pela fé, com certeza, alcançaremos as respostas de Deus. Se na escuridão da nossa vida parece que as nossas orações não são ouvidas, então preocupemos-nos mais, meus irmãos, com o exercício da nossa fé, porque com certeza que no tempo certo Deus dará a resposta ao que nós mais necessitamos. Somente é necessário fé. Uma grande fé? Eu diria que não. A fé do tamanho de um grão de mostarda. E veremos então a montanha escura da nossa vida a deslocar-se para vermos aquele que é o sol da justiça. Em 1971, Catherine Marshall esteve 6 meses dentro de uma escuridão espiritual, depois de ver a morte da sua segunda neta. E apesar das suas orações, esta menina faleceu e atirou Catherine para um poço espiritual sem fundo. Depois de uma profunda depressão e depois dela ter analisado a sua alma, ela falou que tinha aprendido desta experiência o seguinte. Ela diz-nos: quando a vida apresenta situações que nós não podemos entender, nós temos apenas 2 opções. Ou mergulhamos na infelicidade, separados de Deus, ou dizemos-lhe: precisamos de ti mais do que entender o que está a acontecer.
Precisamos de ter coragem para te escolher, Senhor. E de facto é nos momentos de tremenda angústia que muitas vezes aquilo que mais queremos é que Deus responda de forma rápida. A nossa fé, menor do que o tamanho de um grão de mostarda, mostra-se muitas vezes a Deus em desespero, esperando que Deus responda e que responda rápido. Mas Deus responde sempre, muitas vezes não no tempo em que desejamos, mas responde sempre no tempo oportuno. Mas sabem, queridos irmãos, o que é mais importante não é Deus responder às nossas orações, é antes esperar para ver Deus responder. Por isso, o mais importante é ver crescer a nossa fé. E como? Como é que isso é possível? A nossa fé, a nossa oração deve ser um tempo, mais do que um pedido, deve ser um tempo para agradecer a Deus e apresentarmos as nossas promessas, as suas promessas. E neste exercício nós podemos suplicar a Deus pelo cumprimento dessas mesmas promessas. E que promessas são essas? Não são apenas aquelas que nós ouvimos nos sermões sábado a sábado nas nossas igrejas. São as promessas fruto de um relacionamento pessoal e diário com Deus. São as promessas que nós descobrimos no desenvolvimento de um relacionamento, de um amor sem limites na relação que eu tenho com Deus. Tal como aquele que eu desenvolvo no namoro, à medida que eu vou construindo esse amor, eu vou descobrindo essas bênçãos que eu posso sustentar durante a relação que eu tenho no presente e que irei desenvolver no futuro. O resultado é outro quando sabemos quais são as promessas de Deus. Vejam aquilo que diz Mateus capítulo 21, versículo 22. E a promessa é certa, irmãos. Tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Só é possível pedir quando conhecemos quem? Deus. Só é possível pedir quando conhecemos o Deus que tem para nós as promessas. E se sabemos quais são essas promessas, então a única coisa que necessitamos é de acreditar que Deus pode dar-nos aquilo que pedimos. Jesus foi o próprio a dizer-nos que o podemos colocar à prova. Mas colocar Deus à prova não é ver se Ele tem capacidade para fazer milagres. Colocar à prova é reclamar as suas promessas. Nós, de facto, não somos merecedores de nada, mas a vitória de Jesus sobre o mal permite que cada um de nós possa reclamar as promessas que Ele deixou inscritas nas Escrituras, porque são a certeza que Deus pode. Os santos e místicos dos tempos passados tinham a profunda consciência de que algumas das lições espirituais mais poderosas eram alcançadas durante os tempos de escuridão e de seca. Há um autor desconhecido que escreveu um livro que se chama A Nuvem do Desconhecimento, que comenta o seguinte: cada vez que se retrai o sentimento da graça, o orgulho é a causa. Não necessariamente porque a pessoa tenha realmente cedido ao orgulho, mas sim porque se essa graça não fosse retirada de vez em quando, o orgulho com toda a certeza lançaria
raízes. Deus, na sua misericórdia, protege deste modo o contemplativo, embora alguns neófitos, ou seja, alguns principiantes no cristianismo, insensatos, pensem que se tornou seu inimigo. Ou seja, se essa graça não fosse retirada de vez em quando, o orgulho, com toda a certeza, lançaria raízes. Que Deus de amor é este que nos protege? Daquele encontro que Jesus teve com Pedro, depois do Pedro ter negado o Mestre e de ter voltado à pesca, aquilo que Cristo mais desejou foi que Pedro se encontrasse de novo com a fonte da vida. O que era verdadeiramente importante para Pedro era que ele realmente retirasse lições da vida para que pudesse seguir em frente. Jesus queria que ele entendesse que quando nós estamos na escuridão, o amor pode realmente vencer e ser a nossa âncora. Jesus, naquele momento, desejava que Pedro descobrisse duas palavras mágicas. E essas duas palavras mágicas são o estás perdoado. O estás perdoado ou eu perdoo-te são palavras poderosas. São palavras poderosas que nós podemos ouvir de Deus, mas também são palavras poderosas que nós podemos proferir e expressar aos outros, ao nosso próximo. E somente pelo conhecimento que nós adquirimos de Deus, pela caminhada com Jesus, é que nós podemos pedir perdão por cada pecado cometido, mas também termos coragem de usar para com os outros a mesma expressão de amor que Deus usou para comigo. Por fim, meus queridos irmãos, quero-vos dizer que quando oramos, a extensão da nossa relação com Deus pode e deve atingir os outros, mesmo se esses outros não oram, ou mesmo se esses outros não sabem que nós oramos por eles. A experiência de Jó é uma das experiências que mais toca na minha vida. Jó foi um dos homens que mais sofreu os danos de uma doença que parecia que não tinha fim. Durante todo o tempo que Jó viveu, ele viveu sem saber e sem perceber o porquê do mal que lhe atingia. Porém, já sem forças e vendo claramente que a sua vida ia terminar, Jó percebeu que aqueles que o rodeavam estavam mais doentes que ele próprio. E o mais interessante na história de Jó é que ele resolveu, no tempo final da sua vida, ele não resolveu orar pela sua salvação, ele não resolveu orar pelas suas maleitas, mas ele resolveu orar pelos seus amigos. Espantoso. Alguém que estava às portas da morte. Mas no final da sua vida, ele estava mais preocupado com os outros do que preocupado com ele próprio. Alguém que antes de adormecer o sono da morte, suplicou por mudança na vida dos seus amigos. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Mais do que pedir por nós,
nós devemos orar pelos outros, por aqueles que provavelmente estão em situações de maior dificuldade. Em privado, nós devemos orar pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos chefes, pelos políticos nacionais e internacionais, mas também por gente desconhecida. Infelizmente, nós não nos encontramos todos no mesmo patamar espiritual. Mas uma coisa acontece quando nós oramos pelos outros. Nós esquecemos-nos dos nossos problemas. Nós desvalorizamos a nossa dor. E aí, Deus atua mais facilmente na resolução da nossa escuridão. Os nossos tempos de seca espiritual só poderão ser ultrapassados se nós avançarmos diariamente no conhecimento vivo daquele que é o nosso Salvador. Se tal não acontecer, meus irmãos, nós não vamos conhecer as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Ela até pode cair sobre nós, ela até pode cair nos nossos corações, ela até pode cair ao nosso redor, mas nós não vamos estar capacitados para a reconhecer, para a discernir e para a receber. Nunca devemos esquecer os avisos do Mestre. Vigiai e orai sempre. Oremos então fervorosamente pela descida do Espírito Santo sobre cada um de nós. No tempo dos discípulos, eles oraram. E se eles necessitaram disso naquela época, quanto mais nós nos dias em que vivemos. Samuel Chadwick disse, e com esta frase eu terminaria a minha parte, a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Não são os estudos que nós temos, o trabalho, nem a religião daqueles que não oram a sua maior preocupação. Ele goza com as nossas lutas, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. A oração é de facto um meio ordenado pelo céu para se obter o sucesso no seu conflito contra o pecado e no seu desenvolvimento do caráter cristão. E é nesse sentido que eu irei chamar a Sónia para que nós possamos interceder pelas orações de cada um de vós. Muito obrigada, irmã Patrícia. E tem sido um privilégio trabalharmos juntas, mas temos sido ricamente abençoadas neste ministério, que seja para vós também. Apenas só partilhar convosco alguns aspectos mais práticos, uma vez que estamos a falar de oração. E não há nada que faça tanto pelos membros, pelos cristãos, como uma profunda devoção e oração. Agora, quais são algumas das coisas que posso pedir e que poderei receber? Isto é uma aprendizagem na questão da oração. E esta pergunta e algumas respostas que vos darei, teríamos muito mais para focar, estão na palavra de Deus, mas também no espírito de profecia. Pedir pelas nossas necessidades. E há uma citação de Testemunhos para a Igreja que diz o seguinte: cada pessoa tem a prerrogativa de apresentar ao Senhor as suas necessidades particulares, bem como ações de graças pessoais pelas bênçãos que cada dia recebe. Este é um desafio perante a situação da forma como
então vamos pedir a Deus? De que forma vamos rogar a Deus? Quando pedis ao Senhor que vos ajude, honrai ao Salvador, crendo que recebereis sua bênção. É também uma citação no livro Ciência do Bom Viver. Pedir poder e sabedoria, aqui já foi focado pela irmã Patrícia, e vamos avançando um bocadinho mais. Como podemos saber quando as nossas orações são egoístas? Queridos irmãos, o coração humano é por natureza orgulhoso e egoísta. E então há uma citação do livro de Tiago que diz: pedis e não recebereis, porque pedis mal, porque gastardes em vossos deleites pessoais. Ou seja, muitas vezes as nossas orações são egoístas porque só olhamos para nós. Obrigada, Patrícia, pelo aspecto de dizermos que quando pensamos nos outros, acabamos por ser muito mais abençoados e não sermos egoístas. É uma citação um bocadinho mais longa, mas eu vou apenas mencionar alguns aspectos. É que precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. Na verdade, quando conhecemos o episódio daqueles 2 homens que foram ao templo, que contraste extraordinário. Um, muito mais orgulhoso e egoísta. O outro, contrito de coração. O fariseu não sentia convicção do pecado e, por isso, nem sequer tinha uma posição de humildade, enquanto que o publicano, certamente, tinha o seu olhar posto no chão, porque considerava-se pecador. Um orgulhoso e egoísta, o outro com uma fé inabalável no Deus que o podia perdoar. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Portanto, mesmo nas nossas orações, possamos aprender a não olhar para nós, a não ser orgulhosos e egoístas. Como pode alguém evitar que a sua mente divagueie enquanto ora? Irmãos, este não sei se é um problema só meu. Eu acho que é um problema de todo o ser humano, e no meio de tanta informação e de tantos flashes que nos fazem a mente divagar, queridos irmãos, muitas vezes temos dificuldade em nos concentrarmos quando estamos na sala de audiências do nosso Pai Celeste. E há um versículo em Isaías 26:3 que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quando a nossa mente se consegue fixar nas coisas celestes, a nossa mente não vai divagar. E mais uma citação, Conselhos a pais, professores e estudantes, diz realmente o seguinte: precisamos ouvir, eu queria só, antes de dar falar de outro aspecto, precisamos ouvir individualmente a voz a falar ao nosso coração, a voz do céu, quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. E depois esta citação que Cristo unicamente pode dirigir corretamente os nossos pensamentos. Só Ele pode comunicar nobres aspirações e moldar o caráter segundo a semelhança divina. Só através desta comunhão com Deus nós podemos ter a nossa mente concentrada e não divagar quando estamos a falar com Ele. Vou avançando. Por que é que vamos orar se Deus é omnisciente e que sabe todas as coisas? Por que é que eu vou orar? Se Deus já conhece as nossas necessidades e está disposto a supri-las, por que necessito eu de chegar ao seu trono da graça? E realmente o Evangelho de Mateus vem corroborar esta questão que nos coloca. Diz que não devemos usar de vãs repetições, não é? Os gentios assim faziam, que por muito falarem pensavam que eram muito ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Deus sabe o que nós necessitamos, então por que é que vamos orar? Diz o seguinte, novamente no Espírito de Profecia: as nossas orações não se destinam a informar Deus de algo que Ele não conheça, Ele sabe. O Senhor está familiarizado com os segredos da alma.
mas faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não outorgaria se o não o pedíssemos assim. Portanto, é importante pedirmos a Deus. Quanto à resposta, Deus vai responder de acordo com a sua infinita sabedoria. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, são as vitórias ganhas na sala da audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração. Então, queridos irmãos, querida Igreja, este foi o desafio que lançamos e que podemos fazer para conseguirmos que Deus ouça, que Deus responda às nossas inquietações do nosso coração. Jeremias, já aqui foi focado, um livro extraordinário, e diz no capítulo 7, versículo 23, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Na realidade, quando todas as outras vozes que estão à nossa volta, e irmãos, vivemos num mundo de muito ruído, de muito barulho, quando todas as vozes à volta silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que essa seja uma realidade para todos nós, para esta Igreja, e que possamos ter uma vida de oração e de comunhão com Deus extraordinária.